grande batalha, a última guerra, né? E hoje vamos estar falando também, dando sequência do reino milenar de nosso Salvador Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo de número 20. Está conosco Michael, para nós é um prazer. Está na sede ainda? Não? Mas para nós é um prazer estar aqui conosco, viu? Satisfação. Vocês estão alegres com a presença do Michael entre nós? Amém? Glória a Deus. E também está conosco a irmã Sirlene, né? Irmã Sirlene, eu passei para os irmãos aqui que ela agora tem 2 pastores, mas é só uma igreja, né? Porque a igreja não tem como ter 2, é só uma. Mas tem 2 pastores, o pastor Liberino e o pastor Divino. Tudo termina com hino aí. Amém? Vocês estão felizes com a presença da irmã Sirlene também entre nós? O que diremos aos nossos visitantes? Sejam bem-vindos. De verdade. Viu? Bem-vindo, Michael, bem-vindo, irmã Sirlene. Acharam o capítulo 20 do Apocalipse? Verso 1 ao verso 6, diz assim. Eu leio um, vocês leiam o próximo, e nós vamos terminar juntos no 6. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Vamos lá novamente. Vamos lá, 1, 2, 3, verso 4. E vi... Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos acabaram. Esta é a primeira ressurreição, todos. Bem-aventurado santo, na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Glória a Jesus. No final da grande batalha do Armagedon, em que Cristo descerá com a sua noiva para livrar Israel, como eu expliquei, acredito que fiz isso muito bem explicado na semana passada. Israel, então, o resto que sobrar de Israel dessa grande batalha, eles serão salvos por Cristo, e Cristo fará com que eles passem debaixo das suas pernas. Jesus estará acima do Monte das Oliveiras, o monte fendido, um grande vale se faz, e Israel então passa debaixo de Jesus, e Jesus ele mata o anticristo com o sopro da sua boca. O anticristo e o falso profeta é destruído no final dessa grande batalha. E Satanás, que é o agente que induz, os homens para o mal, versículo de número 20, capítulo de número 20, diz aqui que desce um anjo
que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prende Satanás. Satanás agora é preso. Os irmãos sabem que o diabo não está preso. O diabo está, como ele disse a Deus no livro de Jó: de onde vem Satanás? E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. O diabo está solto. Os demônios que lhe acompanham, aqueles que não foram presos, estão com ele, também estão soltos, induzindo, mentindo, destruindo, provocando todo tipo de inimizade, fazendo coisas terríveis. O diabo está por aí. Mas naquele dia, a Bíblia diz que ele será preso, será colocado no grande abismo e ficará preso ali por 1000 anos. Glória a Deus. Jesus então estabelecerá o seu trono. E como foi lido aqui, também tronos serão estabelecidos. Versículo de número 4. E vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Há um trono que é de Cristo, e ele reinará nesse trono. E há tronos que será dado especificamente a determinados crentes. E esses crentes vão julgar também. É nesse momento aqui que acontecerá o chamado julgamento das nações, que está profetizado no livro de Joel, capítulo 3, e o versículo de número 2. Coloquem aí e eu vou ler aqui. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Se você ler o capítulo 3 do livro de, eu não coloquei tudo aqui, mas do livro de Joel, você vai perceber que tudo ali está completamente esclarecido, que é algo que acontecerá no final de uma grande batalha. E essa grande batalha que você vai identificar no capítulo 3 do livro de Joel é o milênio. Aliás, é a batalha do Armagedon. Você vai ver que nesse texto aqui de Joel, no final de toda essa grande batalha, você vai perceber que haverá um julgamento. Há um texto em Mateus que muita gente lê e faz uma interpretação um pouco errada a respeito desse texto, que está em Mateus capítulo de número 25, eu quero que coloque aí. Nós vamos ler o texto aqui. Eu preciso esclarecer um pouco disso aqui, porque o irmão precisa entender algumas coisas com relação ao milênio. Mateus 25, versículo de número, acho que 30 ou 31, verso 31, diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, vocês vão perceber que muita gente interpreta isso aqui como o arrebatamento da igreja. Mas se você observar os detalhes do que Cristo está escrevendo, do que Cristo está falando, porque eu disse aos irmãos, os irmãos precisam compreender isso. O que eu estou dizendo para vocês, irmãos, é resultado de muito estudo, muita análise. Eu sempre procurei entender, analisar, compreender aquilo que está escrito. Se você pega o texto de Mateus 25, verso 31, e você não prestar atenção nos detalhes, você vai pensar que está falando do arrebatamento, mas não está.
Primeiro, observa aqui, quando o Filho do Homem vier em glória. Você vai ver em Apocalipse que Jesus só vai se manifestar em glória já quando ele vier no final da batalha do Armagedon. Porque no arrebatamento Jesus não vai se manifestar em glória. Ele virá em segredo para a igreja. Então observa o primeiro detalhe. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, agora observa, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando Jesus vier no arrebatamento, ele vai assentar no trono de Jerusalém? Sim ou não? Sim ou não? Não, irmão, no arrebatamento Jesus vem buscar a igreja nas nuvens. Eu não preguei sobre isso aqui? Ele vem até as nuvens, e nós subiremos e encontraremos com ele, e ele retorna para a eternidade, para o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Agora, quando ele vier em glória, ele virá e assentará no trono da sua glória. Esse trono aqui, isso aqui já foi muito lido, observado. Não sou eu que penso assim, homens mais estudiosos, mais crentes, melhores do que eu também dizem isso. Então, você tem que observar os detalhes, porque Jesus, no capítulo 24 e capítulo 25 de Mateus, Jesus ele descarrega para os discípulos uma série de informações escatológicas dos acontecimentos dos últimos dias, só que Jesus não coloca na ordem esses acontecimentos. Ele não põe. Quem vai colocar isso na ordem aos poucos foi Paulo e os homens que Deus foi instruindo depois de Paulo, que vão colocando esses fatos na ordem. Então vamos lá novamente. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então assentará no trono da sua glória. Agora observa o verso 32. E todas as nações se reunirão diante dele. Isso aqui não vai acontecer no arrebatamento. As nações se reunirão diante dele, tá bom? E observa, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Então o que se acredita aqui? Jesus está falando da sua vinda em glória, do trono estabelecido em Jerusalém, no qual ele reinará na terra por 1000 anos, da reunião de todas as nações diante dele e o julgamento dessas nações. Agora, acredita-se que algumas nações farão parte do reino milenar com Cristo. A igreja está peregrinando aqui, servindo ao Senhor, aguardando o arrebatamento da igreja, porque não quer passar pela grande tribulação, sim ou não? Haverá muita gente que não vai subir no arrebatamento, mas vão passar pela grande tribulação. Está no livro do Apocalipse, capítulo 20, que nós acabamos de ler. E vi as almas dos que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e que não receberam o sinal da besta e nem adoraram as suas imagens. Quem são essas almas que não receberam o sinal da besta, que não adorou a imagem da besta? Aqueles que não subiram no arrebatamento, mas decidiram ser fiel na grande tribulação. Agora vão ter que pagar com a vida para ser salvo. Não que o sacrifício deles os salve, mas eles vão ter que provar com a vida que são dignos da salvação. Hoje você não precisa disso, é só ser fiel, é só viver em santidade, que Jesus vai te arrebatar e te levar para a glória. Mas se você não subir no arrebatamento, ai daquele, eu mostrei como será a grande tribulação, né? E aí você vai ver que Jesus discorre aqui a respeito de obras, do que fez e tudo, e essas nações reinarão também.
Por que que eu não falo especificamente sobre o julgamento das nações? Porque há muita coisa ainda que não foi entendido, mas haverá um julgamento de nação. Jesus vai julgar as nações. Elas serão julgadas e haverá tronos em que vão estar julgando essas nações, de salvos que se assentarão nesse trono. Se você ler Apocalipse com detalhe, você vai ver que existe já estabelecido 24 tronos e 24 anciões. Não é assim? E esses 24 tronos com os 24 anciões vão julgar a nação de Israel. E esses tronos estabelecidos no capítulo 20 vão julgar as nações. Deu a eles o poder de julgar. Você vai ver que isso aqui também não é o juízo final, porque o juízo final só acontecerá no final do milênio. E só Cristo vai julgar. Não haverá ninguém que vai julgar no milênio. O que será a igreja? A igreja será uma espécie de júri para determinar a condenação, porque os que aparecerem no julgamento final, não haverá absolvição. Eu vou mostrar isso aqui. Mas aqui haverá absolvição. Então não é o julgamento final. E é nisso que a gente vai observando e pegando as pistas, analisando com outros textos e vai definindo mais ou menos uma ideia daquilo que vai acontecer. Pode ser que Jesus volte. Deixa eu dizer outra coisa para vocês aqui com relação à escatologia. Pode ser que Jesus volte e muitas das coisas que a gente aqui decifrou, tentou entender e pregou, aconteça diferente. Estamos pecando por isso? Não. Pecado é você destruir os princípios, fazer com que a sua mensagem se torne uma heresia. Agora, você tentar entender e traçar mais ou menos um caminho daquilo que vai acontecer, é função da igreja, esclarecer para os irmãos. Agora, algumas coisas podem acontecer diferente, mas a princípio, esse é o processo. Jesus livra Israel, reúne as nações diante dele, separa aquelas nações que foram dignas também de reinar no milênio, e Jesus estabelece esse reino. Agora vamos aqui. A palavra milênio, que vem do latim miller, que significa 1000, ou que vem do grego, que foi escrito Apocalipse, né, cuja palavra é chilias, que significa 1000, que aparece pelo menos 6 vezes aqui no Apocalipse, a palavra milênio. Ela faz referência da quantidade de tempo em que Cristo reinará nessa terra. Ele vai reinar nessa terra. Aonde será o trono, a sede do seu governo? Jerusalém. Por isso que Jerusalém é chamada de a cidade do grande rei. Ele é o descendente de Davi, que se assentará no trono de Davi e reinará sobre toda a terra. Porque Cristo, ao invés de resolver tudo aqui, por que ele não termina com tudo isso e já leva a gente já para a glória, destrói essa terra porque vai ser destruída, acaba com esse sistema aqui e já dá um fim nisso tudo e não vai logo para a glória com a gente? Por que Jesus vai reinar na terra por 1000 anos? Então, vamos entender isso. Amém, meus irmãos? Ele estabelece o seu reino e passa a governar por 1000 anos. Agora, quando eu digo para os irmãos que haverá salvação na grande tribulação, quando eu digo para os irmãos que existem nações que serão selecionadas pelo próprio Cristo e serão julgadas essas nações, né, para participar desse reino milenar, agora me vem na cabeça uma coisa. Eu acredito que essas nações serão as nações que hoje apoiam Israel, né?
que são aliadas de Israel, que ajuda, que não aceita. Se não fossem essas nações, Israel já tinha sido eliminado do mapa, não existia mais Israel. Mas por causa de algumas superpotências que existem e que estão ali como escudo de Israel, eu acho que isso será levado em conta. Eu acho, é eu que estou achando, eu que estou pensando. Tá na Bíblia não, mas eu estou tentando entender esse mistério aqui. Então, se existe salvação na grande tribulação, e existe essas nações que serão separadas, né? E o Senhor ainda diz assim para elas: vinde, bendito de meu Pai, e possui por herança o reino, está preparado desde a fundação do mundo. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste e tal. Quando fizeste aos meus pequeninos, eu acredito que ele está falando de Israel, fizestes a mim. Então, aqui a gente tem que compreender esses mistérios aqui. A gente sempre puxa isso para o lado da igreja. Mas eu estou mostrando uma visão, detalhes do texto, para você analisar, para você entender. Quem entendeu diz amém. Se existe isso, quem de vocês aqui, então, aceita ficar para a grande tribulação, diz amém? Ninguém. Quem quer ficar para ver se será selecionado entre as nações dignas do reino? Ninguém. O melhor a se fazer é manter uma vida de santidade na presença de Deus e subir no arrebatamento da igreja. Fazer parte da primeira ressurreição. Não arrisca, não fica por aí, não faz que nem aquela moça que chegou lá em casa, e a Edna lembra, e ela disse: eu vou largar de Jesus, eu não quero mais ser crente, e se eu ficar para a grande tribulação, na grande tribulação eu resolvo a minha vida e vou ser salvo na grande tribulação. Uma moça foi na minha casa e disse isso para mim. Mas a coitada está tão perdida que eu acho que nem na tribulação ela não vai ter mais jeito. Então haverá um julgamento dessas nações, e Jesus estabelecerá o seu trono, e reinará na terra por 1000 anos. Por quê? Primeiro, porque Jesus precisa mostrar ao mundo que só por meio dele o mundo tem a paz que tanto almeja. O que existe no mundo hoje é um clamor pela paz, é um pedido pela paz. Quantos não já viram aquela frase, a paz mundial? Lá no Vaticano, pincharam no muro do Vaticano uma frase que dizia assim: dei-nos a paz, e um homem que resolva o problema do mundo, quer venha de Deus, quer venha do diabo, dê-nos a paz. Israel pede a paz, as nações pedem a paz, mas homem nenhum, governante nenhum, sistema nenhum tem poder de estabelecer a paz. Jesus chorou sobre Jerusalém e disse assim para Israel: ah, se tu soubesse a quem a tua paz pertence. Você não sabe, Israel, a quem a tua paz pertence. Naquele dia, Jesus estabelecerá o seu reino e trará a paz que o mundo tanto almeja. E o mundo vai saber que só Ele tem a paz que nós precisamos. Só Jesus. Em João 14, verso 27, ele disse aos discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou. E ele ainda disse mais: e não dou como o mundo dá. Porque o mundo, ele pode promover uma paz passageira, condicional. Jesus estabelece a paz eterna, glória a Deus. Ele tem a paz que nós precisamos. Amém? No entanto, para que haja paz no reino de Cristo, o reino de Cristo precisa ser estabelecido na terra. Mateus capítulo 6
E o versículo 10, eu gostaria que todos vocês lessem esse versículo aqui. Vamos lá, toda a igreja, 1, 2, 3. Mais uma vez. Inúmeras vezes, assim na terra como no céu, tanto na terra como no céu. Inúmeras vezes no mundo inteiro. Eu estava vendo aí um candidato a prefeito, né, de uma das grandes cidades do nosso país, que acho que no sábado ou na sexta-feira à noite, reuniu lá os seus simpatizantes, seus eleitores, e botou todo mundo para rezar o Pai Nosso. Está na internet. Chamou todo mundo, né? Ele fala que é crente. E aí chamou todo mundo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí descorre o pão nosso de cada dia e vai embora. Toda vez que alguém faz esta oração, e Jesus não colocou essa oração aí, para nós pegarmos ela, né, e repetirmos constantemente, como faz algumas igrejas. Jesus nos deu um modelo de oração, são princípios estabelecidos para como devemos orar. Ele está nos ensinando a orar, não nos dando aí uma réplica para estar repetindo. E eu não quero entrar nesse pormenor. Quando diz assim, venha a nós o teu reino, a única coisa lógica que pode ser deduzida no coração de alguém que faz esse pedido é porque ele precisa de paz. E só o reino de Cristo pode promover a paz. Só o reino de Cristo. O mundo pede paz, as nações do Oriente pedem paz, as nações do Ocidente pedem paz, as nações aqui da América Central, América não sei da onde, também pedem paz, mas só haverá paz quando Cristo se manifestar em glória e assentar no trono de Jerusalém e estabelecer o reino milenar. Aí sim haverá paz. Por quê? Porque só Jesus pode dar paz ao mundo perdido. Isaías 9, verso 6, deixa isso bem claro, porque Jesus é aquele que pode nos dar a paz. Diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. O poder, principado é autoridade, poder, comando, direção, liderança. E a liderança, o comando, o poder está sobre os seus ombros, né? E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade. A igreja, Príncipe da paz. Jesus tem a paz que o mundo almeja. Jesus tem a paz que o mundo pede. Aleluia. Vamos fazer algumas colocações aqui, para nós concluirmos em tempo a palavra dessa noite, sobre algumas verdades do reino milenar. O Senhor Jesus reinará sobre toda a terra. Ele não vai reinar só sobre Jerusalém. Ele não vai reinar somente no Oriente Médio. Jesus vai reinar sobre a terra toda. Toda a terra se dobrará diante de Jesus para seguir o seu comando. Zacarias 14, verso de número 9. A igreja pode ler aí bem bonitinho? Vamos lá? A igreja, 1, 2, 3. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, será o Senhor. Só será o Senhor. E será o seu nome. Qual que é o nome? Jesus. Ele reinará
sobre toda a terra. Segundo lugar, não haverá no reino milenar guerras e nem partido político. Não haverá nos Estados Unidos publicanos e qual que é o outro que tem lá? Publicanos e republicanos e democratas, né? No Brasil, se a gente fosse pôr no papel a quantidade de partido que existe, a gente ia tomar pelo menos 20 minutos aqui só para ler a quantidade de partido. De P não sei do que, de P não sei do que, IP não sei do que, de A não sei do que, não sei do que, de Prona e não sei o que. E é um monte de partido. A palavra partido por si só se define partido. Dividido. Um pedaço para um lado e um pedaço para o outro. No reinado de Cristo não haverá partido. Por quê? Porque um será o pastor, diz a Bíblia, e um só será o rebanho. Não haverá partidos políticos. Aleluia! Isaías 2, do verso 2 ao 4, eu vou ler e vocês acompanham, diz assim: acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. Um monte sobre o cume dos montes. Veja as linguagens metafóricas que Isaías usa aqui. Naqueles dias, ou nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. Ou seja, o reino de Cristo será sobre aqueles que estão mais altos. Tem homem grande na terra? Sim ou não? O reino de Cristo será sobre qualquer homem grande que existe. Não haverá homem maior do que Jesus. Ele será o monte que sobressairá acima de todos os montes. Veja as metáforas aqui. Então, observa. Firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará acima dos outeiros, os montes menores. E concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele julgará as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão suas espadas em enxadas. Se você ler Joel, ali diz: e converterão enxada em espada. Guerra do Armagedon. Tudo quanto é camarada da cultura que tem ferro, machado, tudo vira arma. Mas no milênio as armas viram manuseio de trabalho. É só você ler para você ver o contraste dos dois textos. Estava observando isso hoje com muito detalhe. Então, converterão as enxadas, as espadas em enxadões e as suas lanças em foice. Uma nação não levantará espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. Não haverá divisão, não haverá partido, não haverá oposição, não tem quem se levante, não haverá guerras e disputa, porque o Senhor será rei sobre toda a terra, maior do que qualquer homem grande que já existiu. Os homens se dobrarão diante de Cristo, as nações se dobrarão. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, ele disse que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas
humilhou-se a si mesmo, né? Aliás, mas achado em forma humana, humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre os joelhos dos que são no céu, os anjos, dos que estão na terra, os homens, dos que estão embaixo da terra, os demônios, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Naquele dia o mundo inteiro vai dizer: Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. O nosso Cristo reinará com poder sobre o mundo. Vocês estão compreendendo a palavra e pode dizer glória a Deus? Será um reino de harmonia, de unidade. Peguem aqui as linguagens metafóricas do profeta Isaías, porque alguém leva isso aqui para literalidade, e aí já tem revistinha aí que no céu vai ter vaca, no céu vai ter camelo, no céu vai ter leão, no céu vai ter cobrazinha andando. Não tem uns livrozinhos que diz que o céu que vai acontecer é cheio de bichinho, de coisinha, de florzinha e tal, e tal, e tal. Por quê? Pega esse versículo e leva ele para o sentido da literalidade. Isso é metafórico. Isso aqui é para mostrar a harmonia que haverá no reino milenar de Cristo. Deixa eu ler o versículo, deixa eu ler o texto. Isaías 65, aliás, Isaías capítulo 11, versos 6, 7, 8 e 9. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos, seus filhos se deitarão juntos. Imagina, filho dormindo com urso e vaca. O leão comerá palha como o boi, brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do balisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que Deus está nos falando nessa revelação do profeta Isaías? Que não haverá violência, que não haverá maldade, que não haverá assassinato, que o menino pode brincar no mato aí, na chácara, que a onça não vai comer ele, que a cobra deixará de ter veneno, não será mais uma ameaça. Por quê, pastor? É reino de paz, de harmonia, aonde a Bíblia diz, e eu vou chegar lá, que cada um cumprirá os seus dias. Aí eu acredito uma coisa: haverá morte no milênio? Sim, haverá morte. Quem não vai morrer no milênio? A igreja glorificada, os mártires da grande tribulação que ressuscitaram para reinar com Cristo. Os 144 mil que serão selecionados para reinar com Cristo em Israel. Mas aquelas nações que estão guerreando ali, que está aquele fuzuê tudo, aquele povo tem tempo limitado, eles não estão glorificados e nem transformados. Só que você viu que quando Cristo voltar para vir para o milênio, o sol se escurece, a lua desaparece, não dá mais, as estrelas desaparecem e entra um sistema parecido com a eternidade. Pode observar para você ver.
Cristo vai fazer, eu acho que será assim, eu penso, isso é eu que penso. Não é a Bíblia que está dizendo, porque não está esclarecido, mas eu penso, né? E a Bíblia me dá o direito de pensar. A Bíblia me dá o direito de pensar. Porque se ela usa metáforas, se ela usa enigmas, se ela usa profecias, então ela dá ao homem o direito de pensar. Você pode pensar. Então eu estou pensando, é eu que imagino, que voltará à semelhança dos tempos de Metusalém. Porque tem um versículo na Bíblia que diz que a idade dos homens naquele dia será como a idade das árvores. Tem árvore de 600 anos. Quem já leu esse versículo aí? Eu até esqueci desse versículo para colocar ele aqui para você ler. Então será um reino de harmonia, de paz. De harmonia e paz, repito. Não haverá violência. Ninguém se levantará contra ninguém. Quem está reinando é Cristo. A igreja reina com Ele. Aleluia. O mundo é governado pelas leis divinas. E as nações em peso sairão dos seus lugares. Irão para Jerusalém para ouvir a pregação diretamente da boca de Cristo. Você já imaginou no milênio você ouvir um culto de ensino onde Jesus estará ensinando a palavra viva, encarnada, revelada? Às vezes eu fico vendo a simplicidade dos irmãos que vêm aqui para o culto de ensino. O pastor Divino tem uma palavra tão boa, é tão bom. Eu já vi gente dizer assim: pastor, o senhor ensina quando de repente já acabou a hora, a gente nem viu quando passou o tempo. Será que isso é verdade? Porque para mim aqui é uma eternidade. Mas demora passar uma hora aqui eu falando, olhando para vocês aqui, e eu tenho que pegar uma linha de pensamento aqui e não sair dela, né? E se eu errar aqui, vocês criticam. Agora imagina você chegar em Jerusalém, aonde as nações estarão reunidas, Jesus acima de todas as coisas. Ele não vai precisar de um microfone, ele não vai precisar de som, ele não vai precisar de eletricidade. Porque João, quando viu lá no capítulo, diz que a voz dele é como voz de trovão, como voz de muitas águas. Ele vai falar e todos ouvirão a sua voz. Imagina, igual ele ensinava em Jerusalém, no Sermão da Montanha, que o povo ficava o dia inteiro ouvindo Jesus e esquecia de comer, de beber água, de ir no banheiro. Vamos para Jerusalém. A lei está em Jerusalém e as nações se dobrarão diante da palavra de meu Jesus naquele dia. Oh, glória a Jesus! Será de harmonia, será de paz. A idade dos homens serão multiplicadas. Isaías 65, verso 17 ao verso 25. Eu até vou ler aí, que o David vai colocar. Vamos ler aqui, vamos, todos nós. Do verso 17 ao verso de número 25. Eu leio um, vocês lêem outro. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Eu acho que é esse texto mesmo, vai, leia. Agora veja, mesmo que fale novos céus e nova terra, agora o contexto começa a descrever para o milênio, com característica do milênio. Verso 20, é isso mesmo? É verso 19. E folgarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Verso 20. Não haverá nela criança de poucos dias que morra antes da hora,
nem velho que também morra antes de concluir ou de concluir os seus dias. Veja que isso aqui não é do céu, porque no céu ninguém morrerá. Versículo de número 21. Vamos lá? Veja que é do milênio. Quem é que vai fazer casa no céu e plantar uma roça? É no milênio, aonde os homens viverão normalmente. Quem não vai viver normalmente? Os homens vão precisar comer, beber, vão precisar de água, vão precisar de... Agora, a igreja não. A igreja está em um corpo glorificado, à semelhança dos anjos. Não compare o milênio com a vida natural que haverá com a igreja. A igreja está à parte disso aí, certo? Versículo 22. Não edificarão para que outros habitem, quer dizer, ninguém vai tomar nada de ninguém. Não plantarão para que outros comam, não haverá injustiça. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Olha o versículo aí, eu caçando ele está bem aqui. A árvore chega ao tempo que ela morre. Então é milênio. Porque na Nova Jerusalém é para sempre. Ninguém morre. E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. No céu ninguém vai ficar velho. No milênio vai. Então é milênio. Versículo de número 23, a igreja. Não terão filhos para perturbação. No milênio, irmão, não vai ter traficante de droga. Não haverá prostíbulo, nem prostituição. Lembrem, o diabo está preso e é ele que induz essas coisas. Não tem diabo para tentar ninguém, como havia lá no Éden. Estava lá o Adão, estava lá a Eva, mas o diabo estava solto. Mas aqui não, o diabo está preso. Vamos lá, depois da vírgula. O verso 24 eu vou ler. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. A atenção máxima, o cuidado máximo de Deus para com o povo no milênio. O Jesus que não decepciona ninguém. O pastor diferente de qualquer pastor humano. Pastor humano decepciona, você fica triste com o pastor humano, porque ele é humano. Mas aquele pastor é perfeito. Antes que alguém clame, ele pronto, o que é que você precisa? Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Aleluia! Ele ouve o mundo inteiro orando ao mesmo tempo e escuta a voz de cada um e a necessidade de cada um, sem misturar as vozes. Isso é Jesus. Versículo 25, toda a igreja. Olha aqui, a semelhança do texto que eu lia lá atrás, no capítulo 11. Vamos lá, 1, 2, 3. E o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Aqui, o diabo toma uma na canela, né? Porque essa serpente aqui é o diabo. Não farão mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. É isso. Paz, harmonia, prosperidade. E os homens viverão à semelhança dos dias de Metusalém, dos dias de Adão. A igreja? Não. A igreja já foi lá no céu, já entrou na eternidade, já comeu do pão celeste, já passou pelas bodas do Cordeiro, já passou pelo tribunal de Cristo. Ela está coroada. A igreja tem corpo glorificado. A igreja já tem vida eterna. A igreja não se compara a isso aqui. Isso é no mundo, né? Vamos lá.
E os santos, pastor, e nós, os salvos, a igreja reinará com Cristo no milênio. Capítulo 20 de Apocalipse, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal das suas testas nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora Paulo deixa isso aqui bem esclarecido, quando ele escreve para Timóteo, na segunda carta, para falar que Timóteo precisava perseverar, porque naquela época era de perseguição. Muitos irmãos estavam morrendo, havia uma perseguição muito grande contra a igreja, e ele querendo fortalecer Timóteo, Paulo escreve por revelação de Deus, lá na segunda carta, capítulo 2 e verso 12, eu espero não ter errado a referência, diz assim: se com ele sofremos, também com ele reinaremos. Se você está aí lutando, fazendo das tripas coração, vencendo as tentações de Satanás, lutando até a última força para não negar Jesus, para não decepcionar Jesus. E você sabe que não está fácil ser crente nos dias que nós vivemos. Está tudo contribuindo para a gente perder a nossa essência. Está tudo caminhando para a gente deixar de mão da santidade. Tem uma multidão de pregadores aí, induzindo muita gente a uma vida de facilidades. Que tem de crente que já mudou, que não é mais a mesma coisa, que já perdeu a sua pureza. Mas também tem uma turma que não se reda, que não se entrega, que não se vende. Tem uma turma que agarrou Jesus mesmo e não solta. Muda quem mudar, mas essa turma não muda. Não se corrompe. Tá difícil, tá, irmãos? Às vezes a gente chora porque a gente se vê no limite. Mas dá o que der, doa do que doer, você continua fiel, você continua na presença de Deus. Eu te digo, fica firme, porque naquele dia, quando você estiver lá no trono, ao lado de Jesus, você vai ver que valeu a pena sofrer pela santidade, sofrer pela verdade, sofrer para manter uma vida de integridade espiritual. Porque esse aqui, irmão, é para quem perseverar até o fim e não muda. Naquele dia, quando você vê que Cristo te elevou, que a noiva reinará com Jesus, aí você vai ver que valeu a pena. Em nome de Jesus. Isso que eu estou pregando aqui é verdade. Vai acontecer, irmão. Vai chegar o dia. Aleluia. Se com Ele sofremos. Qual foi o sofrimento de Cristo? Se manter fiel. Dizer não para o pecado, honrar a Deus até o último suspiro. Se com Ele sofremos, também com Ele reinaremos. E mais, terá poder sobre as nações. Apocalipse capítulo 2, verso 26 e 27. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Preste atenção nesse versículo, eu vou ler para cá. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras,
eu lhe darei poder sobre as nações, verso 27, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também eu recebi de meu Pai. Eu vou complementar essa autoridade. A irmã Lívia correu aí, a vereadora de Hidrolândia, né? E a gente sabe que a política é o antro mais mentiroso que existe. A senhora experimentou isso. Mentiroso e corrupto. Dinheiro. Ela tentou uma cadeira lá, mas não conseguiu. Mas se vencer na fé, o Senhor te colocará sobre algumas cidades para comandar. Isso aqui é bíblico. Vocês creem nesse versículo aqui? Que o Senhor te dará uma vara de ferro. Isso aqui significa autoridade divina. E regerá as nações. Esse mundo que existe, essas nações que existem, vai ter que obedecer a ordem de um crente. Como é que vai ser isso aí? Deixa eu trazer você aqui para uma palavra de Jesus lá em Lucas, capítulo de número 19, verso 16, 17, 18 e 19. Vocês vão ler, eu quero que vocês leiam, porque isso aqui é para nós. Vamos lá, a igreja. 1, 2, 3. Muito bem. Vocês estão percebendo que isso aqui é uma parábola das minas. Existe a parábola dos talentos, existe a parábola das minas, né? Jesus narra duas parábolas. Elas são parecidas, o propósito é o mesmo, só que Jesus vai mostrar isso aqui, a realidade do que Jesus mostra aqui. Verso 17, a igreja. Quando que é isso aqui? Onde você acha que vai ser isso aqui? Sabe esse cargo que Jesus te deu? Sabe essa autoridade que Jesus, essa responsabilidade que Jesus colocou na sua vida? Se você for fiel a ela, suportando qualquer coisa, mas não deixando de fazer o que Cristo te ordenou, aleluia. E naquele dia, o que Jesus confiou em tuas mãos, você entregar para Jesus em dobro do que fez. Eu te dei 5 minas, você me devolveu 10 minas. Então eu te dou agora autoridade sobre 10 cidades. A senhora não vai ser vereadora de Hidrolândia, talvez será presidenta do Brasil. Minha serva Lívia, o Senhor sentado no trono de Jerusalém. Sim, meu Senhor, vai lá e comanda o Brasil para mim. Viu? O Brasil está sob tua responsabilidade. É aqui que vocês vão entender sobre os galardões. Eu disse que o galardão, ele não é para a eternidade. O galardão que você vai receber no dia do juízo do tribunal de Cristo, aquele galardão que você vai receber, ele vai fazer jus ao milênio. Dependendo do tamanho da coroa que você receber, será a patente da autoridade que você terá sobre determinada cidade. Tem crente que vai ser somente um vereador mesmo, mas tem crente que será um presidente, que vai comandar não só 10 cidades, mas vai comandar um país. O Brasil está no seu poder, cuida dele lá para mim. Fulano de tal, sobre o seu poder está até sobre isso, sobre aquilo outro. A cidade de Goiânia está sobre você. Você reporta, a cidade de Goiânia reporta para a Lívia reporta para Jesus lá em Jerusalém. A ordem sai de Jerusalém, executa lá na federação, em Brasília. Não vai ser o Lula que vai sentar na cadeira do presidente. O Lula, se não aceitar Jesus, está no TOD. Vai ser um crente redimido e salvo. E o mais bonito disso tudo é porque você está num corpo glorificado. Diga, corpo glorificado. Diga, eu estarei em um corpo
glorificado. O Lula hoje, se quiser ir em qualquer nação, tem que pegar um avião, se submeter o tempo, a lei e a gravidade. Sim ou não? Mas você não. Lá em Hebreus diz que você será ministro labareda de fogo. Ele faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Você está lá, Malívia, eu vou pegar a senhora mesmo, que eu já peguei mesmo aqui, quem sabe eu não estou profetizando. A senhora está lá na Brasília, mandando em todo mundo. Para fazer alguma coisa tem que seguir sua ordem. A senhora é a autoridade máxima delegada por Cristo. Mas de repente a senhora sente um desejo de ir lá nos pés de Jesus e dar um glória. Só ir lá e adorar por 15 minutos a presença de Jesus. A senhora não precisa pegar um avião. O corpo da senhora é igual ao de Jesus. É igual ao corpo dos anjos. Voa. Ministro labareda de fogo. Questão de segundo. Você chega em Jerusalém. Meu Cristo, eu vim te adorar. Hosanas, glória. E ali na presença gloriosa, você adora Jesus. E aí você sai de novo e corre e chega lá na cadeira de autoridade que Cristo te colocou aonde você estiver. Isso será a participação da igreja no milênio. E eu acredito nesse negócio aqui com a minha vida. Agora, as patentes serão diferentes. Tem crente que vai ser governante de um país, tem crente que vai ser governante de uma cidade, tem crente que vai ser governante de um distrito. Mas é uma cadeia de comando. Os menores sobre o comando dos maiores e os maiores sobre o comando direto de Jesus. Porque reinarão com Cristo naquele dia. Vamos terminar de ler o versículo para mim concluir, porque já está bom. Acho que os irmãos entenderam. Versículo 18, a igreja leia. Muito bem, leia. Veja, tem um que recebe autoridade sobre 10. Tem outro recebendo autoridade sobre 5. Vamos lá, próximo verso. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que não tomas o que não pusestes, e nem cegas o que não semeastes. Aqui tem alguém que recebeu a autoridade, mas ele não fez o que Jesus mandou. Esses não terão comando nenhum naquele dia. Amém, irmãos? Vamos vencer? Vamos lutar até o fim? Vamos, irmãos, em nome de Jesus. Há um reino milenar que Cristo colocará sobre a nossa autoridade, e nós precisamos reinar com Cristo. Mas só os vencedores reinarão naquele dia. Amém? Deus abençoe a todos, que essa palavra continue falando no seu coração. Esse aqui é o reino milenar. Agora, irmãos, interessante é que no final desse reino, no final de tudo isso aqui, aí é que eu penso uma coisa aqui comigo. Vamos para o capítulo, acho que é o capítulo 21, não é? De Apocalipse. Deixa eu ver aqui se é. Eu vou ler mais esse aqui para nós concluir. Não, é o capítulo de número 20 mesmo. Capítulo de número 20. Versículo de número 7. Leia isso aqui, eu vou lendo aqui, você acompanha aí. Termina os 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Bom, quem está reinando? Cristo. Quem está comandando as nações com Cristo? A igreja. As nações se submetem à autoridade da igreja e de Cristo. O reino é de paz, harmonia. Está tudo muito lindo, não está, irmãos? É o próprio Cristo reinando. Aí no final do milênio, Satanás é solto da prisão. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog,
cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. Agora observa, Cristo está comandando, o negócio é paz, 1000 anos de muita felicidade, não tem guerra, não tem briga. Aí Jesus solta o diabo, e o diabo consegue pegar nações que estão submetidas à autoridade de Cristo, e ainda engana elas e faz elas se guerrear contra Jesus. Dá para você entender o coração do homem, irmão? Tem 2 propósitos o milênio, 2 propósitos que eu encontrei no milênio. Primeiro, Cristo vai mostrar para o mundo que só Ele tem a paz que o mundo pede. Segundo, Cristo vai mostrar para o homem que ainda que Jesus seja o rei, o homem é corrompível e ainda vai se levantar contra Jesus. Nações que estão indo em Jerusalém adorar, agora preparam armas para guerrear e tirar Cristo do trono. Depois que esse Cristo desceu da glória aí, todo majestoso lá no trono, colocou esses crentes aí para comandar nós, e agora não, nós vamos lá, vamos matar esse Jesus aí, vamos destruir esses crentes e vamos tomar o mundo para nós de novo. É aí, ó. E eles vão marchar como a largura da terra, é muita gente, porque olha o tanto de gente que nasceu no milênio. Mas quando chegar diante de Jerusalém, desce fogo do céu e consume a todos. Aí essa terra se enrola como um pergaminho. O céu é abalado e destruído. Os astros vão se converter em poeira. E a Bíblia diz assim: e sumiu o céu, e sumiu a terra. A eternidade aparece do nada, e um trono se coloca na eternidade. Cristo se assenta nesse trono e estabelece o juízo final. Aqui é o fim de todas as coisas. Amém? Quantos entenderam a palavra, diga amém. Amém. Tem irmão que depois do culto manda mensagem: pastor, mas eu fiquei com dúvida disso. Pastor, eu fiquei com dúvida disso. Pode mandar a mensagem. Se eu não souber, eu mando aqui para os obreiros que estão aqui em cima, que esse povo aqui sabe. Tá bom? Deus abençoe, que essa palavra continue muito forte no seu coração.